Quero saudar a todos que possam ouvir, ver e ouvir esse vídeo que estou gravando. Quero deixar uma mensagem da Epístola de Tiago, capítulo 5. Eu vou ler todo o capítulo, são 20 versículos. Que o nosso Deus nos dê o entendimento dele, na palavra dele, que ele deu por meio dos seus mensageiros, seus apóstolos, em Cristo. Tiago foi usado pelo Espírito de Cristo para o povo judeu, como está escrito aqui no começo da epístola. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudação. Tiago foi usado para, naquela geração dele, no primeiro século, para levar a mensagem para os que estavam vivendo na sinagoga, para os que estavam vivendo a circuncisão. Diz assim, primeiro versículo diz assim, Tiago, capítulo 5. Atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Senhor dos Exércitos, essa palavra Senhor, nós podemos substituir por Deus, Deus dos Exércitos. Deus, o nosso Deus onisciente, onipresente, onipotente. Porque quando se fala Senhor, pode ter duplo sentido. E Deus, Ele é o soberano, o eterno. E a palavra diz que os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do nosso Deus, do eterno Deus. Tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. O que o nosso Deus quer é que os que se dizem cristãos entendam as Escrituras, entendam e
quando adorem, adorem com entendimento, adorem porque a fé é isso. A fé é o Verbo, a fé é Cristo, o Verbo é Cristo, o Verbo é Deus, o Verbo é a palavra. E a palavra é verdade, a palavra é sabedoria, a palavra é conhecimento e entendimento de Deus. E há um entendimento muito preciso que a epístola de Tiago foi escrita para o povo que vivia a circuncisão, mas que esse ensinamento, quando fala, atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa da vossa desventura, que vos sobrevirão. Essa palavra, ela é universal, ela é atemporal, ela é espírito. Essa palavra é espírito. É a palavra que foi dita, o próprio Jesus diz, minhas palavras são espírito e vida. Tiago estava falando as palavras de Cristo. Palavra de Cristo. Aqui na ordem a gente vê aqui no capítulo, no versículo 7, sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber os primeiros Sede, pois, irmãos, pacientes, sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor Jesus Cristo, a vinda de Deus, a vinda do juízo dele sobre aquela geração, sobre eles, está próxima. Está próxima, não está, porque isso foi escrito há quase 2000 anos atrás. Com certeza essa palavra se cumpriu. Ele veio, o juízo veio, porque ele disse, não passará essa geração quando ele andava na terra, quando ele estava vivo, quando ele viveu aqui na terra, ele disse para muitos aqui que estavam ouvindo essas palavras por meio de Tiago, ouviram também dele. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Está às portas, estava próximo, perto, estava acontecendo já, a vinda dele estava acontecendo. Juízo de Deus sobre aquela Jerusalém que ele veio, que ele julgou, aquela Jerusalém que se prostituía com os reis da terra e que consentiu com a morte dele. Mas foi para isso que ele veio, trazer juízo, cumprimento de todas as profecias que foram dadas de Isaías a Malaquias. Ele veio cumprir. E há evidências e evidências e evidências. Quem prestar atenção, quem lê, quem orar, quem buscar conhecimento e entendimento, ele dá. Ele dá. E com certeza, não tenho dúvida, já aconteceu, ele veio. Mas a palavra Espírito, palavra da eternidade, e o conselho que está dando, a advertência que está sendo dada aqui para os ricos, serve para os dias de hoje também. Irmão, não vos queixei uns dos outros, para não serem julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Deus Todo-Poderoso. Eis que temos por felizes os que perseveram, firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o nosso Deus lhe deu,
porque o nosso Deus é cheio de eterna misericórdia e compassivo. É verdade que eu passei 20 e tantos anos dentro dessa congregação, me dedicando muito em aprender, e poucos ensinamentos os líderes eles passam muitas vezes, e quantas vezes eu perguntei a diferença, por que circuncisão, por que incircuncisão, eles não ensinam. E hoje, pela graça, preciosa graça, a essência do poder de Deus, dada na morte daquele que veio como unigênito, Cristo, que todos nós conhecemos, Jesus Cristo, derramou seu sangue, suas entranhas, sendo palavra viva, verbo vivo, sim. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Sim, ele já veio, o juízo veio. Muitos que estão vivendo o engano, o embaraço, deixam de reinar em vida. E a maioria dos que se dizem cristãos são levados para o cativeiro, domínio de homens perversos. E isso é óbvio, sendo que todos dizem, e todos sabem, quando Deus agir, ninguém impedirá. E Deus está agindo nesse tempo da nossa carne e do nosso uso, nesse tempo presente. Por isso, esses que temos, por felizes os que perseveram firmes, tendes ouvido a paciência de Jó, e vistes o fim que nosso Senhor, nosso Deus, lhe deu. Porque o nosso Deus é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Isso pode acontecer agora, mas cabe ao cristão se colocar em uma posição que agrada a Deus. Deus não se agrada, como não se agradou daquele povo que estava sendo submisso aos dominadores do mundo daquele tempo que ele veio. Estava submisso aos gregos, aos romanos. Do mesmo jeito que está acontecendo hoje, o povo que se diz cristão estão submissos aos senhores do mundo. E isso aí, quando está lá, não recebe conhecimento de Deus, não recebe entendimento, porque Deus não dá, a verdadeira luz não brilha. Se sair daquela confusão e perseverar, como está dizendo aqui, perseverar, saindo da confusão, perseverar firme na fé em Cristo, Cristo vai se fazer presente e vai dar entendimento dele, conhecimento dele, e vamos ficar em uma posição de orar a ele e que ele vai se agradar, vai receber a nossa oração. Aí sim ele vai agir, agindo ele, quem impedirá? Versículo 12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. Para não cairdes em juízo. Está alguém entre vós sofrendo? Faça a oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja. Estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome de Cristo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa passagem, o óleo estava dado como figura do derramamento do Espírito Santo que já aconteceu e que a palavra diz, mostra claramente que a unção ela é derramada por aquele que veio como ungido, que foi Jesus. Jesus veio como ungido. Na cruz ele deu a vida dele, o Espírito dele derramado como unção. Ele é a unção. E o óleo significava e tinha esse significado. A unção é o Espírito derramado. Então, não muda a ordem de orar. Está alguém entre vós doentes, chama os presbíteros, orem. Estes façam a oração sobre ele, ungindo com óleo. Ungindo com óleo é ungindo, é que os presbíteros devem estar em Cristo, Cristo nele. E a verdadeira unção é o Espírito derramado. Ungindo com óleo, aqui o óleo era simbólico. E aí quem faz isso está fazendo simbólico, só que está fazendo dentro de uma confusão. Dentro de uma confusão. A fé é morta, porque a obra é morta. A obra é morta.
oração da fé salvará o enfermo, e o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o levantará. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. O justo só é justo se for justificado pelo Espírito de Cristo, Espírito derramado na cruz. Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com insistência, para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. E seus frutos, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade, e alguém o converter, saber que aquele que o converter, o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. Hoje eu entendo claramente que o caminho da verdade, meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, saber que aquele que converteu o pecador do seu caminho errado, caminho errado hoje não é no mundo, não é no mundo. O caminho errado está dentro dessas congregações que estão trazendo a circuncisão. A circuncisão é o caminho errado. Isso mesmo o Espírito, por meio do apóstolo Paulo, mostra em 2 Coríntios, capítulo 3, 2 ministérios. O ministério da letra que mata, que crucificou o Senhor Jesus Cristo. Cristo é o Espírito derramado. O ministério do Espírito foi dado ao apóstolo Paulo. E para nós gentios, Tiago também tinha o Espírito de Cristo, mas estava dado para aqueles que viviam dentro da sinagoga, porque a sinagoga estava em pé, o templo estava em pé, o juízo não tinha acontecido. Pedro, Tiago e João eram as colunas do templo da circuncisão, mas o Espírito é o mesmo, sendo que, porque havia de vir o juízo sobre aquele povo da circuncisão. Nós não éramos dignos de nada. Os gentios receberam a salvação de graça. Não éramos merecedores de juízo nenhum, porque os gentios não eram vistos como transgressores. Não estavam debaixo da lei. A lei não era para os gentios, a lei era para eles. Então, como existia sinagoga, templo, como existia lei, como existia sacerdote, existiam os pregadores lá dentro de Cristo, pregando para os que viviam debaixo do judaísmo, debaixo da circuncisão, debaixo da incircuncisão, debaixo do Velho Testamento. Mas Cristo já havia estabelecido o fim. A palavra mostra o fim do Velho Testamento, o fim da lei, o fim da circuncisão é Cristo para a justiça de todos que nele crêem. Então, todos os gentios, todas as gentes da face da terra, todos os povos, todas as nações são justificados em Cristo. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. A graça fala do feito da cruz, a salvação sem obras meritórias. Quando diz aqui o versículo 20, saber que aquele que converte o pecador, pecadores que viviam debaixo da transgressão. Nós não somos pecadores como eles, que eles transgrediam. Nós hoje somos o que está escrito na Epístola aos Gálatas, capítulo 5.
nós, se cairmos nas obras da carne, sofremos consequência. Vamos sofrer consequência. Mas o filtro da cruz não é anulado. Vamos deixar de viver se produzirmos fruto da carne. Está escrito aos Gálatas 5. Mas se nos esforçarmos para produzir fruto do Espírito, vamos reinar em vida e em perfeita vitória em Cristo. E isso, milhões e milhões e milhões dos que se dizem cristãos estão deixando, vivem dentro dessas sinagogas. Hoje, quando se prega a circuncisão, é sinagoga. Vivem debaixo de servidão, como escravos. São como zumbis, as emoções são mortas, debaixo de mentira, porque estão esperando o juízo que já aconteceu, estão esperando Jesus Cristo voltar, porque ele já voltou com o juízo sobre aquele povo que era transgressor. Saber que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. É o que está acontecendo. Quem está debaixo da circuncisão são pecadores. Debaixo da circuncisão são transgressores. Estão debaixo do espírito da morte. Estão debaixo do espírito, está escrito, segundo aos Coríntios, capítulo 3. Capítulo todinho mostra isso, o ministério da morte. Então, quem está debaixo da circuncisão, debaixo de lei mosaica, está debaixo do ministério da morte. Não recebem o avivamento de Cristo. Tem que sair debaixo dessa confusão para a verdadeira luz brilhar. E essa é a posição do justo, que vai orar e Deus vai ouvir a oração. Enquanto está debaixo da circuncisão, se deixando dominar por opressores, que usam o nome de Jesus Cristo, usam as Escrituras, usam o nome de Deus para dominar as almas, escravizar as almas, Deus não tem um culpado por inocente, a palavra sabe, a palavra diz que Deus permite que o espírito do eu domine, porque não estão dando ouvido à verdade de Deus. E estão sujeitos, sim, ao juízo de Deus, porque se fazem transgressores, estão mortos, porque transgredir hoje é profanar, a palavra diz, ai daquele que pisar o sangue de Jesus, que vituperar o Espírito da graça, a palavra diz, são dignos de maior juízo do que os que receberam o juízo lá na vinda, no grande e terrível dia do Senhor que aconteceu sobre a Jerusalém do primeiro século. E juízo maior, pior, condenação para os que estão usando as Escrituras, a palavra de Deus, para escravizar os povos, para ganhar dinheiro, para ficar rico. É a advertência que está aqui do versículo 1 do capítulo 5 até o 6. Tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Isso aconteceu lá e está acontecendo aqui. Muitos justos estão dentro dessas sinagogas mortos espiritualmente, mortos, porque saber que é aquele que converte o pecador do seu caminho errado, o caminho errado é o caminho da circuncisão, o caminho certo é o caminho da incircuncisão. 2 mandamentos da incircuncisão: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Nesses 2 mandamentos, em Cristo, porque o fim da lei é Cristo, o fim do Velho Testamento é Cristo, o fim da circuncisão é Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo. Nesses 2 mandamentos em Cristo se cumprem todos os 613 pontos da lei mosaica, que era salvação por obras meritórias. Segundo aos Coríntios, capítulo 3, ministério da letra que matava. Por isso ele veio e tirou, estabeleceu o ministério do Espírito, ele próprio é o Espírito. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor é a liberdade. Liberdade livre da opressão, livre do engano, livre do domínio dos fariseus, livre do domínio dos homens perversos, e livre para viver em Cristo. Cristo é a nossa vida. Saber que é aquele que converteu o pecador é o que vive transgredindo. Quem está debaixo da circuncisão está transgredindo contra a cruz, está profanando o sangue da cruz,
está se fazendo inimigo da cruz de Cristo. Saber que é aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte, morte no espírito, a alma dele cobrirá a multidão de pecados. Milhões e milhões estão vivendo dentro dessas sinagogas, dessas denominações, mortos espiritualmente, emocionalmente, são cativos de dominadores do mal, e que o nosso Deus abra o entendimento, como já está abrindo, como abriu o meu, para entender a palavra da cruz, para receber o mistério revelado, a perfeição de Deus em Cristo. E amém.